E aí galerinha que assiste meu canal, eu sou Luiz Fernando, educador físico, e hoje a gente tem mais uma aula para vocês, uma aula de fisiologia. Nós vamos falar sobre o sistema cardiovascular. Hoje a gente vai descobrir qual a função desse sistema e como ele funciona. Para início de conversa, o que é o sistema cardiovascular? É uma rede de tubos de diversas espessuras e tamanhos que passam pelo corpo inteiro. Essa rede de tubos, dentro dela circula sangue, tá legal? Esse sangue, ele vai servir de transporte para diversos nutrientes dentro do nosso corpo. Vale ressaltar que o sangue é um órgão do corpo humano, tá bom? E essa rede de tubos de diversas espessuras diferentes, que passam pelo corpo inteiro, tem uma bomba chamada de coração. Então nós temos, é como se fosse um encanamento de uma casa, onde tem a caixa d'água lá em cima, que distribui água para a casa inteira. A distribuição é feita por os canos da casa. Esses canos, como eu já expliquei, tem diversas espessuras, tá legal? E a caixa d'água seria o coração, que é quem vai receber essa água, que seria o sangue, e distribuir para a casa inteira. O nosso corpo funciona da mesma forma. Nós temos uma rede de tubos de diversas espessuras e tamanhos, bombeados pelo coração, que vai bombear o sangue, que é mais um dos órgãos. Então, quais são os órgãos que formam o sistema cardiovascular? Coração, veias, artérias e capilares. E o outro órgão é o sangue, que é quem circula por dentro dessa rede de tubos. E qual é a função desse sistema cardiovascular? Basicamente, galera, todas as funções dele são impressas em transporte. Transporte de substância, transporte de gases, transporte de resíduos. Tudo no corpo da gente é transportado pelo sangue. Internalize uma coisa. Por exemplo, tudo que você come vai para a sua corrente sanguínea. A gente come, por exemplo, arroz. Nesse arroz nós encontramos carboidrato e um pouco de proteína, tá bom? Quando ela chega no estômago, essa proteína do arroz vai ser quebrada em vários aminoácidos, vai ser quebrado esses carboidratos que tem nesse arroz, e quando chegar lá no intestino delgado, esses aminoácidos e esse carboidrato vão ser absorvidos pelo corpo e jogados na corrente sanguínea. A partir dessa corrente sanguínea, ele vai para qualquer lugar onde esteja precisando, para o tecido epitelial, para o músculo, para servir de energia para o nosso cérebro, para servir para dar saúde para os nossos cabelos, para o dente. Então, tudo que você come vai para a corrente sanguínea, e a partir dessa corrente sanguínea é transportado para diversas regiões do corpo. Exemplificando um pouco mais essas funções do sistema cardiovascular, a gente vai iniciar pelo transporte de gases, ou a chamada hematose. Tá legal? O que é a hematose? É quando o sangue venoso chega no coração, sangue venoso rico em CO2, e aí é quando o sangue venoso chega no pulmão. Esse sangue venoso é rico em CO2, e aí no pulmão ele faz a hematose, ele faz uma troca gasosa. Ele deixa o CO2 ele deixa o CO2 nesse pulmão, ao qual a gente vai se livrar na expiração, e vai captar o oxigênio, que também vai estar dentro desse pulmão, que a gente captou no ar quando a gente inspira. Tá legal? Essa troca gasosa que acontece dentro do pulmão é chamada de hematose. O sangue venoso deixa de ser venoso, passa a ser arterial. Quando ele deixa o CO2 no pulmão e recebe o oxigênio. É uma das funções do sistema cardiovascular. Outra função é o transporte de nutrientes, como eu já expliquei. Tudo que você come
vai ser digerido no seu estômago. Quando chega no intestino delgado, esses nutrientes são absorvidos pelo corpo e jogados na corrente sanguínea, ao qual vai para diversos tecidos do corpo, ser usado para dar energia ou então para síntese proteica, para a formação da saúde ou para a produção de hormônios, entre diversas outras funções. O sangue também serve como transportador de resíduos metabólicos, amônia, nitrogênio, hidrogênio. Durante o metabolismo da gente, são formados diversos resíduos metabólicos, resíduos esses que são tóxicos pelo corpo, aos quais uma parte vai ser levada pelo sangue para ser metabolizado no fígado, outra parte vai ser levada pelo sangue, que vai passar pelos rins, vai ser filtrado e eliminado na urina, tá bom? Então o sangue, esses resíduos tóxicos para o corpo, ele que transporta para os órgãos que vão ou metabolizar ou expelir, filtrando esse mesmo sangue. Vale entender um pouco do que é o metabolismo. Bom, o que é metabolismo, professor? Metabolismo, galera, são todas as reações químicas que acontecem no corpo. Quando você transforma algo dentro do seu corpo, é o seu metabolismo trabalhando. O metabolismo é dividido em dois, o anabolismo e o catabolismo. Tá bom? Quando o corpo está anabolizando, ele está realizando síntese, ele está produzindo alguma coisa. Um exemplo de anabolismo é a síntese de proteínas. Tá bom? Quando o corpo realiza síntese proteica, ele está produzindo algum tecido, seja ele muscular, seja ele epitelial, tá bom? Algum tipo de tecido está sendo produzido na síntese proteica. A essa síntese, a essa produção, eu dou o nome de anabolismo. E o corpo também faz catabolismo. Quando o corpo está catabolizando, ele está quebrando algum nutriente para poder transformar ele em alguma coisa. Exemplo, quando a gente come um carboidrato, esse carboidrato, na maioria das vezes, ou ele se transforma em gordura se eu não utilizar, ou ele vai para dentro do músculo se transformar em glicogênio. Esse glicogênio o corpo vai utilizar para produzir energia. O corpo vai começar a quebrar esse glicogênio e produzir ATP. A esse processo eu dou o nome de catabolismo. O corpo não usa só carboidrato não, tá, galera? Como fonte de energia, o corpo também pode catabolizar proteínas, o corpo também pode catabolizar gordura para produzir essa energia. Mas quando o corpo está quebrando nutrientes, mesmo que seja para produzir, fazer anabolismo de outros, ele está em catabolismo. A junção desse anabolismo com esse catabolismo forma o nosso metabolismo. Entendido, galera? Vamos para as próximas funções. Outra função importantíssima para o nosso sistema cardíaco é a função de transporte de hormônios, tá? Os hormônios, eles têm extrema importância para diversas funções corporais da gente e eles são transportados na nossa corrente sanguínea. Existem alguns hormônios que são produzidos dependentes de outro hormônio. Exemplo, no nosso corpo nós temos o eixo HPT, hipófise pituitária testicular, tá bom? O que é esse eixo HPT? A nossa hipófise, que fica aqui entre a nossa cabeça, ela detecta, por exemplo, os níveis de testosterona que tem no meu corpo, e aí a partir desses níveis de testosterona, ela vê se precisa ou não produção de testosterona. Quando ela vê que essa testosterona, por exemplo, está baixa, ela produz um hormônio chamado LH, ou hormônio luteinizante, tá bom? Esse LH produzido na hipófise, ele vai ser carregado pela corrente sanguínea até os testículos, e aí a quantidade de LH que vai chegar nos testículos vai determinar a quantidade de testosterona que esse testículo vai precisar produzir. A hipófise também produz outro hormônio chamado hormônio folículo estimulante. Esse hormônio folículo estimulante é o que vai dar o comando também para os testículos produzir os seus espermatozoides. Se você tem problema nesse eixo HPT, por exemplo, por uso de esteroide anabolizante, você para tanto de produzir testosterona, como você também para de produzir espermatozoide, podendo deixar você até estéril. Agora, quem
transporta todos esses hormônios é a corrente sanguínea. Outra função importante do nosso sistema cardíaco é o transporte de calor. Isso mesmo, o nosso corpo ele precisa manter uma temperatura. Essa temperatura seria a temperatura ideal para que o corpo possa realizar o seu metabolismo naturalmente. Essa temperatura, ela geralmente é regulada em maior parte pela água. O nosso sangue ele é composto de 70 a 75% de água. E como eu disse, ele circula através desse sistema. Então a água ela é responsável por manter a temperatura corporal e essa função é feita pelo sangue. A exemplo disso é que quando a gente está fazendo atividade física, se você parar para perceber, a gente fica um pouco mais vermelho, né? Por quê? Porque esse sangue está circulando para as extremidades, que vão ser as partes que vão estar utilizando energia, vai precisar de mais oxigênio, vai precisar de mais energia para funcionar. Mas quando você está num local muito frio, por exemplo, esse sangue ele se aglomera nos órgãos internos, na parte externa mais do corpo, para poder proteger os órgãos corporais com o calor, para que esses órgãos não morram e o nosso corpo consiga sobreviver. Tanto que é muito comum, em um frio muito extremo, a primeira coisa que acontece é a morte das extremidades. É muito comum você ter que amputar um dedo, nariz, orelha. Por quê? Porque o sangue vai se concentrar mais internamente no corpo para manter a temperatura dentro desses órgãos vitais, para que você possa sobreviver. Tá aí um exemplo importantíssimo desse transporte de calor. Outro exemplo importante do nosso sangue é a distribuição do mecanismo de defesa. Quando um corpo estranho entra em você, um vírus, uma bactéria, o seu sistema defensivo vai começar a combater esse corpo estranho, tá legal? E aí, para que esses anticorpos cheguem até aquele local onde esse corpo estranho está atacando o seu corpo, o sangue é quem vai transportar esses anticorpos até lá, fazendo com que as suas células de defesa possam combater aquela infecção, aquele corpo estranho que está causando algum tipo de doença para o seu corpo. E por último, mais um exemplo do sangue é a coagulação sanguínea através das plaquetas. Quando você sofre uma lesão, você sofre um corte em qualquer parte do corpo, imediatamente o sangue vai transportar plaquetas até aquele local, fazendo o próprio sangue ser coagulado. Quando ele coagula, ele fica mais grosso e não consegue passar por aquela fenda que foi feita, fazendo aquele sangramento estancar. Isso é mais um mecanismo de defesa também do seu corpo. Então, na aula de hoje, nós aprendemos o que é o sistema cardiocirculatório e como ele funciona. E se você gostou desse vídeo, se você vai acompanhar esse conteúdo comigo, não esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like e deixar o seu comentário.